Oi, pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Entre Flores e Livros. Então, esse vídeo já era para mim ter concluído há muito tempo, só que eu não tive tempo de gravar para vocês. Então, hoje eu venho trazer um pouquinho das leituras que eu fiz nesse mês de maio. E tem muita coisa assim misturada, mas tem leituras muito legais aqui que eu acho que vai ser bem legal compartilhar com vocês. Então, eu vou falar para vocês sobre um livro que eu tô lendo, que não é um livro para mim poder ler numa sentada só, é um livro para mim ir degustando ele aos pouquinhos, que são essa daqui, Cartas Extraordinárias, que por sinal, eu estou na página não, na carta 53, e na carta 53 é uma carta que foi escrita para o Martin Luther King, com o propósito de fazer com que ele desistisse das ambições dele, que ele simplesmente se matasse, porque quem escreveu a carta vem denigrindo totalmente a imagem do Martin Luther King. E posteriormente, após muitas investigações, foi comprovado que essa carta foi com o intuito mesmo de rebaixar ele, fazer ele se sentir inferior e parar o cara. Ainda bem que ele não ouviu, né? E aí, nós. Eu tô fazendo estudo, né, da Bíblia. E eu sei que, assim, tem muita gente que é cristão, tem muita gente que não é cristão que assiste no canal. Mas, assim, a Bíblia, para mim, é um livro muito importante. Acho que mesmo que eu não fosse religiosa, eu teria curiosidade de fazer a leitura da Bíblia, né? Mas, enfim, estamos fazendo um estudo e é um estudo sobre alguns livros, e o estudo é a respeito do que esses livros falaram no Antigo Testamento e que ainda ocorre nos dias de hoje, né? Então, o último livro que eu li, são livros bem curtos, gente. O último livrinho que eu li aqui foi o de Joel, que só tem 3 capítulos. Então, assim, Joel é um livro completamente profético, né? São profecias. E aí a gente vê muitas das coisas que Joel fala nesse livro que estão acontecendo hoje na nossa atualidade. Então, foi um livro bem importante, bem interessante fazer a leitura. 3 capítulos, eu sentei e li num dia só, bem rapidinho. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, do Freud, que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. Eu já estava lendo ele no mês passado e eu vou continuar fazendo a leitura. Olha, tem muita marcação mesmo. Eu marquei, eu rabisquei, deixa eu botar aqui pertinho para vocês verem. Ó, tem muita marcação, muita coisa legal que eu achei interessante nesse livro aqui, e eu vou continuar fazendo a leitura dele. E também, como é um livro de faculdade, é um livro de estudo, não é um livro que você senta e você, tipo, acabei. Não, você tem que degustar e você tem que entender, porque tem muita coisa que você precisa ler, reler e às vezes pegar um dicionário para poder saber o que que é. Eu vou fazendo a leitura com muita calma e no meu tempo. O próximo livrinho, que é um livrinho que eu continuo a fazer a leitura, que é esse daqui, Uma Vida com Propósito. Eu não estou fazendo o propósito certinho, que na realidade tem que ler um capítulo por dia, ou um capítulo. Na realidade é um capítulo por dia, né? Só que daí eu não tô conseguindo fazer a leitura porque eu tô dormindo muito tarde, eu tô com muitas coisas para fazer, o acúmulo de coisas para fazer, e eu aí acabo não dando conta de ler, porque eu gosto de ler antes de dormir, mas eu não tô conseguindo fazer a leitura dele antes de dormir. Então é isso. Mas de vez em quando eu pego e eu faço a leitura. Gente, eu tô com esse brinco aqui que eu tô olhando. Gente, pra que eu escolhi esse brinco? Porque eu tô olhando para ele o tempo inteiro. Não olhem para o meu brinco, preste atenção em mim, foca em mim, foca em mim. E aí, também tô fazendo a leitura desse daqui, O Essencialismo, que eu acho que foi um livrinho que eu falei para vocês nas leituras anteriores, e eu continuo fazendo. Eu já passei da metade dele, sabe? Falta só um pouquinho. Eu estava fazendo a leitura um pouquinho dele, li uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Ele fala sobre a gente aprender a dizer não. Porque quando a gente quer ser aceito socialmente, ou na família, ou na escola, ou no trabalho, às vezes não, nós acabamos dizendo sim para tudo, e às vezes sim para coisas que a gente sabe que não tem condições mais de encaixar no nosso dia. E aí a gente fica sobrecarregado e chateado por ter dito sim, mas ficamos com medo de dizer não,
e aí aceitamos, e quem fica magoado somos nós mesmos, né? Então, ele falou um trechinho aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com o nosso relacionamento com quem pede. Às vezes, os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar uma decisão clara e então encontrar coragem para transmiti-la. Então, eu achei bem interessante, e ele fala muito sobre respeitar os seus limites, e ele entra nesse contexto de essencialismo, o que realmente importa na vida, porque, gente, sinceramente, eu penso muito, tipo, se você ficar velhinho, você tem que pensar o que você fez da sua vida. Você só trabalhou? Você só guardou dinheiro? Você priorizou um tempo com a sua família? Você priorizou um tempo com os seus animais? Você sabe, esse tipo de coisa, para que a gente não fique com remorso mais tarde, porque o tempo não volta mais. Isso é certo. E aí, uma leitura finalizada desse mês foi esse daqui, ó, A Liberdade é uma Escolha, que é a mesma escritora de A Bailarina de Auschwitz, que foi na época, uma menina de 16 anos que foi levada para o campo de concentração lá dos nazistas, ela, a irmã e os pais. Então, assim, passou por muita coisa. Olha só, as marcações que eu fiz nesse livro. Ó, tá vendo? Eu fiz inúmeras marcações e fiz umas marcações aqui em cima mais importantes, que eu quero fazer um videozinho só falando sobre esse livro com vocês. Foi um livro assim bem impactante, tem umas coisas bem legais nesse livro. Não é contando a história dela, porque depois que ela contou a história dela e tipo bombou, o livro ficou um dos mais vendidos no New York Times e tal, as pessoas começaram a perguntar a ela como ela conseguiu superar tudo aquilo que ela viveu. E aí foi depois de todos esses pedidos que ela faz, gente, é uma leitura muito fofa, porque ela concluiu a faculdade dela já com uma idade um pouco mais avançada, e ela continua estudando, e ela vem falando assim, tudo com tanta simplicidade, tudo com tanto carinho, sabe? Eu achei muito, muito, muito interessante a leitura desse livro, e está super recomendado para qualquer tipo de idade. Se você tem ansiedade, se você sofre com isso, olha, está indicada a leitura desse livro. Agora eu vou mostrar para vocês um livrinho também, que eu estou fazendo leitura, só que esse livrinho aqui também é uma leitura conjunta, sabe? É uma leitura conjunta que eu estou fazendo, que eu estou fazendo com a Isabela. Todos os dias de noite, eu faço a leitura desse livro com a Isabela. Eu leio uma partezinha desse livro todos os dias à noite. Por quê? Esse livrinho aqui é um livrinho que a gente... Eu vou subir aqui para poder chegar onde na capa do livro. Esse livrinho é um livrinho que é recomendado para a gente poder fazer trabalhos educacionais com crianças, né? A gente que é psicólogo, né? Quase, quase, quase lá. E aí, muitos psicólogos usam esse livrinho. Eu, quando fiz o atendimento, eu indiquei esse livro para minha paciente, né, também. Por quê? Porque é um livrinho muito necessário. Você sabe o que você sente? Você sabe descrever o que você sente? Você sabe descrever o sentimento que você tem? Às vezes a gente está tão angustiado, está tão chateado, e a gente não sabe o que nós estamos sentindo. A gente está irritado? A gente está frustrado? A gente está com raiva? A gente não sabe definir. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente trazer isso para as crianças é essencial, para ela poder descrever o que está acontecendo. E isso é muito, muito legal e funciona super bem. O livrinho se chama Emocionário, tá? Eu tô lendo ele em PDF com a Isabela, mas, gente, super, super quero comprar esse livro aqui. E eu e a Isabela, a gente sempre rabisca aqui, né? E se eu comprar o livrinho, eu também vou rabiscar. Olha só, vou mostrar só uma partezinha para você. Ternura. Esse livrinho ele tem disponível na Amazon, tá? Aí ele vem falando sobre a ternura, como é sentir a ternura. E é muito louco como as crianças são realmente esponjas e elas conseguem entender, né? Porque esses dias a Isabela veio, aí ela falou para mim que ela tinha feito algo que é errado, e ela veio para mim e ela falou assim: mãe, eu tô sentindo remorso.
Aí, e é uma palavra que ela não tá acostumada a usar, foi uma coisa nova, ela me trouxe algo novo. Então, ela conseguiu descrever um sentimento que ela estava tendo naquele momento, que antes ela desconhecia. Então, gente, ó, super indicada a leitura. É uma leitura muito legal para você que é mamãe, quer poder ensinar um pouquinho para os seus filhos, ou para você que é adulto, que você que é adolescente, que quiser entender um pouquinho, porque é bem pouquinho, você pode ler um por dia e depois você pode rever aquilo ali de novo, porque eu sou péssima de memória, né? Então, de vez em quando, até eu e a Isabela, a gente volta em alguns sentimentos para a gente poder tentar entender os outros sentimentos. Se tem alguma palavra que ela não entende, a gente pega o dicionário. Então, fica uma coisa bem dinâmica, bem legal, que a gente faz todo dia antes de dormir. Então, gente, essas são as leituras que ainda estão em andamento. São leituras que provavelmente eu não sei se eu vou conseguir concluir no próximo mês. Tem um livrinho também que eu li e assim, eu quero super compartilhar com vocês também, que é Psicologia das Fontes no Marketing. Eu estou fazendo um trabalho sobre a psicologia do marketing, então eu decidi pegar esse tema para poder fazer um trabalho em cima disso daí, né? Então, um trabalho da faculdade. E aí eu achei muito interessante. Gente, até a escrita, a propaganda, eu já sei disso, mas assim, é impressionante como a gente é manipulado o tempo inteiro. É impressionante como a mídia, como um comercial, como qualquer tipo de coisa. Você já viu aquelas coisas assim super inéditas que lança na Shopee ou em qualquer outro lugar, e aí você fala assim, nossa, como é que eu vivi sem isso? Vou comprar um trem desse. Aí você compra aquele trem, você usa? Não, você não usa. Ele fica guardado em casa, aí os negócios tudo novinho guardado em casa e você não utilizou aquilo. Porque se você viveu até o momento sem aquilo, é porque ele não foi necessário para sua vida. Então, entramos no contexto do essencialismo. Então, gente, olha, eu, assim, é um livro de faculdade, tá? Foi um PDF que eu fiz a leitura para poder tirar o conteúdo que eu queria para botar no trabalho, mas foi um PDF assim que trouxe muita reflexão e assim, relembrando, né, como a gente é manipulado o tempo inteiro. E isso é meio que assustador, porque quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente vê que realmente nós somos manipulados e que realmente nós seguimos esse trajeto. Não tem como você não ser manipulado. Então é isso, gente. Algumas reflexões, eu espero que vocês tenham gostado. E não some do canal, não. Aparece aí, coloca aqui para mim se você tá fazendo alguma leitura e se vocês me indicam alguma leitura, porque eu amo saber, tá? Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.